Partido do MBL se inspira em ultradireita do Vale do Silício para desafiar Bolsonaro. Boa. Cara, a Folha fez essa matéria aqui e, enfim, na internet não mostra meio que a dimensão dessa matéria. Isso fez parte da Ilustríssima, que é tipo... Mano, um livro inteiro do jornal físico, sabe? Que é só um hit piece bizarro contra o Partido Missão, acusando de ser... o que o fascismo tem de mais moderno é o MBL que tá trazendo pro Brasil. A reportagem só extremamente maliciosa. A gente vai indo meio ponto a ponto, assim, mas é uma compilação de pronunciamentos, né? De declarações de professores universitários que... Honestamente, além do título aí, vai lá a respeito e tal, não tem porra nenhuma a ver com nada, assim, né? Só Sim. nonsense total. Pois é, cara, eu mesmo cheguei a fazer um tweet sobre isso, que é... Esse é o quote mais bizarro dessa matéria, que é o seguinte. Professor de Ciências Sociais na UFRJ, Jorge Chalub, diz que o livro amarelo reúne pílulas de anarcocapitalismo, ideias voltadas a hierarquias de gênero e raciais, uma mobilização de elementos cristãos e um certo apelo à violência. Cara, hierarquias raciais é bizarro. Bizarro, assim. Isso não faz o menor sentido. Todos eles são bem nonsense, né? Tem uma coisa o Ricardo Almeida também tweetou sobre isso. Apelo à violência faz sentido, porque é a parada da guerra ao tráfico e tal, sabe? Mas eu não consigo entender como isso é um apelo à violência. Tipo, é um apelo a resolver a merda de um problema gravíssimo no país, assim. Sim. Talvez o top problema. Com certeza. Mas violência tá entre... Sei lá, tem que cobrar imposto não é um tipo de violência também. Então, mas hierarquia racial só é totalmente insano. Não, Eu sou viajado num nível bizarro, cara. Não, de gênero também. Não é um livro particularmente cristão também, tá? Não é um livro de tipo cristianismo político ou religião aplicada à política. Ou Pílulas anarcocapitalistas também. Também não é um livro nem minarquista que seja, assim. Pois é, cara. Enfim, todos os 3 primeiros, que é o que eu conheço mais, né? Que eu me li mais. Eles são um diagnóstico, assim, em geral, né? Social. E aí depois começa a ficar mais propositivo a partir do 2 e do 3. E as hierarquias raciais. Eu não encontrei. Pois é. Enfim, Ana Luísa Albuquerque, que foi quem escreveu esse absurdo de matéria. Legenda derivada do MBL, fundada em novembro de 2025, o Partido Missão vem investindo na formação ideológica de sua base eleitoral, inspirando-se em nomes extremistas e reacionários para se posicionar em um cenário de possível ocaso do bolsonarismo. Certa vez, nos primeiros minutos de uma entrevista, o diretor de um instituto húngaro de direita me perguntou: "Você já ouviu falar de Antônio Gramsci?" Eu havia procurado Frank Furedi em 2023 para uma reportagem que seria publicada na revista americana Foreign Policy. O foco era a estratégia do então primeiro-ministro Viktor Orbán, responsável por transformar a Hungria em um hub global da ultradireita ao financiar uma série de think tank conservadores. Isso é verdade, né? Mas a efetividade dessa estratégia do Orbán foi, tipo, muito baixa, assim. Ele até tem algumas organizações, né? Que na Europa, principalmente. Às vezes eu tenho umas palestras assim, eu vejo e tal. Mas não foi longe o suficiente, porque justamente que essa estratégia seria de simetria, né? Porque existe hub global progressista, né? Inclusive era na Hungria, né? Acabou sendo deslocado, eu não consigo entender porque que isso é particularmente também... você não pode ter um conglomerado de ONG, sei lá, entendeu? Pois é. Acenei positivamente com a cabeça. Gramsci, o famoso teórico marxista italiano, desenvolveu o conceito de hegemonia, segundo o qual as ideias dominantes em uma sociedade são as ideias da classe dominante. Ou seja, a dominação não se dá apenas pela força, mas também pela cultura, por meio de aparatos como a mídia e as escolas. A sobrevivência a longo prazo do tipo de projeto que ele tem demanda algum grau de hegemonia intelectual na sociedade, Furedi disse sobre Orbán. Ele precisa criar uma contra-intelectualidade para criar as bases de um regime político mais durável. Cara, mais pra frente, já vou adiantar um pouco, o livro essa matéria vai falar sobre o Yarvin, vai falar sobre o BAP, vai falar sobre o Orlando Lima e sobre o Ricardo Almeida também, como sendo tipo, elementos do caráter de extrema-direita do MBL, mas... O próprio Yarvin, que mais pra frente eu vou fazer meio que uma defesa de porque que é muito idiota você... Aí você tem que ter medinho de ler ele. Aí a professora falou pra você que não pode ler e você tá lendo, meu Deus. Cara, tipo, fazer uma crítica muito boa de por que esse projeto Orbán é meio que natimorto desde o começo, sabe? Que, cara, desculpa, você sendo da Hungria, você não tem nem os recursos, nem, tipo, a moral pra ficar usando termos marxistas, sabe? De uma forma livre. Você não tem meio capital cultural suficiente pra conseguir emplacar nada, entendeu? Meteu um Pierre Bourdieu aí. Meti. Sabe muito. Sabe?
Tipo, isso obviamente nunca ia dar certo. Eu acho que é um pouco do problema dos brasileiros que compartilham disso. Não, eu acho que o projeto do MBL é fundamentalmente diferente, tá? Mas, por exemplo, você vê uns caras, tipo, muitos olavistas, assim, desse viés meio Brasil paralelo, tem essa ideia. A gente precisa criar nossa própria arte, nossa própria cultura, bababá. Aí o cara cria, tipo, documentário. Maria da Penha é mentirosa? Tipo, cara... Sabe? Beleza, tipo, talvez tenha um argumento a se ter sobre a história da Maria da Penha e tal. Só que, tipo, não é isso, não é exatamente assim, tá ligado? Assim, eu acho louvável o esforço em algum nível, né? Mas ele nunca vai ser simétrico. Eu acho que esse é o take realista, né? Porque Sim. as instituições e o prestígio, hoje, sobretudo, né? Muito mais do que naquela época até, são supranacionais, né? Eles são downstream de outros lugares, né? De outros centros de cultura. E sempre foram, na verdade. Sempre né? foram, cara. Mas talvez hoje em dia seja até mais hegemônico, né? Esse processo de aculturação, né? Somos todos americanos, é mais forte com a globalização. Mas meio que sempre foi, né? Tu poderia criar uma alternativa brasileira, mas os caras iam continuar indo a Paris, indo a Lisboa, né? Londres, né? O Brasil era mais ligado àquele continente à época. Hoje em dia, definitivamente, tipo Washington, Nova York, né? Califórnia e tal. Pois é. Então você pode criar uma infra cultural nacional, beleza, pode ter o Brasil Paralelo, né? O MBL tem a revista Valete e tal. Cara, mas o problema que eu tenho com essa ideia meio que o gramscianismo de direita brasileiro é isso aqui. As ideias dominantes de uma sociedade são as ideias da classe dominante. É, tipo, o Brasil Paralelo teria que tentar convencer a classe dominante a ter suas ideias. Não, tipo, pessoas aleatórias de classe média do interior do Paraná, entendeu? Desculpa, isso não é a classe dominante, sabe? Só não é. Sim. Entendeu? Você fazer com que as suas ideias sejam populares entre uma classe média que tem dinheiro pra pagar o teu programa, mas de fato não tem nenhuma influência cultural. Cara, ain't it, sabe? Mas é o ponto que a gente já fez também de crítica ao Brasil Paralelo e como virou uma coisa... A intenção do Brasil Paralelo agora é de massificação, né? Tipo, aumentar ao máximo o faturamento, talvez pivotar um IPO, né? Tinha muito essa conversa um tempo atrás. E essa vontade, ou até esse desejo de influenciar a classe hegemônica, né? E aí... Tem no Paraná, tipo, tem lá a família do RCO, sei lá, né? Mas o RCO é um esquerdista, né, cara? Então, sim, mas ele, tipo, família colonial, antiquíssima, paranaense e tal. Existe classe dominante no Paraná, mas ele teria que ir pro eixo São Paulo, eixo Rio de Janeiro, Salvador, Brasília. E aí, pra isso, você teria que ser mais sedutor, né? Geralmente o material do Brasil Paralelo, sei lá, acaba antagonizando de uma forma que eu considero pouco estratégica. Pra mim, o caso mais claro é o documentário sobre a Maria da Penha, assim, que é tipo, brother, isso não tem como não ser lido como uma defesa de violência doméstica, entendeu? Sei lá, eu não conheço eu não conheço o mérito do documentário, porque eu não tenho a menor vontade de assistir, mas eu não consigo enxergar como, no Polite Society, isso chegaria como, na verdade, a Maria da Penha é uma... Mentirosa. É uma estelionatária e tal, mas enfim. Pois é. Então, a missão, como seus membros preferem, partido de direita derivado do MBL, fundado no fim do ano passado, também parece ter lido e aplicado Gramsci. Eu acho que o comunista preferido do MBL não é o Gramsci, é o Lenin. Tipo, inequivocamente, na minha opinião. Não, mas assim, é inquestionável que o MBL tomou lições dos processos de organização política bem-sucedidos do século XX, né? Que via de regra são em grande medida são comunistas. Então, a ideia de que o movimento tem uma revista ou tem uma academia de formação, eu não acho que isso está dentro da seara do gramscianismo, né? É um processo de formação ideológica interna. Todo partido deveria ter algo análogo a, né? Sim. E aí, de novo, as pessoas às vezes vão acabar fazendo paralelos entre a missão e o PCO, mas a ideia é que eu acho que as ideias do PCO, a praxis política do PCO é muito adequada, só que a ideia tá vencida há uns 60 anos. Não, eu acho que o PCO não tem a intenção de ser sério também. Eu acho que a parada deles é a joke. Entende? Talvez seja... Eles estão meio que eles estão larpeando de uma coisa que seria sério, mas eles fazem sem fundo de seriedade. Não, mas eu digo assim, premissas como, você tem uma liderança clara, sabe? Você tem o Rui Costa Pimenta, é o cara que vai conduzir esse grupo político. A gente não faz aliança com ninguém, a gente tem atividade formativa toda semana. É porque é isso, a ideia tá vencida há uns, sei lá, cara, mas pra mim vai anos. além da ideia tá vencida. É tipo, eles realmente não têm intenção de séria. Eu conheço. Você conhece bem mais o PCO do que eu, né? Você tem amigos no PCO. Verdade, amigos de longuíssima data. É verdade. Eu não tenho, mas assim, eu acho que esses micropartidos de esquerda, eles têm praxis política adequada.
Eles estão certos em muitas coisas, na praxis, não na teoria. É um LARP, mas é LARP. Mas eles estão fazendo com as premissas corretas. Entendeu? Pois é. Pessoal, temos uma excelente notícia de tanto falar do Polymarket nos nossos vídeos sobre eleição. Nós agora somos patrocinados oficialmente pelo Polymarket. Então, caso esse ponto você ainda não conheça, o Polymarket é um mercado preditivo. Então você pode entrar aqui e, cara, ver uma previsão bem acurada até de qualquer assunto que você quiser. Então a gente sempre mostra esse gráfico da eleição presidencial. Mas se você abrir na página principal, cara, tem uma infinidade de assuntos que você pode ver qual é o consenso do mercado sobre as chances de algo acontecer. Então, assunto de geopolítica, então guerra do Irã, muita coisa de criptomoeda também, assunto de esporte dos mais variados, né? Então, desde esportes até esporte propriamente dito, como campeão da NBA, até coisa como Big Brother, cara, tinha no Polymarket. Teve. Quando, na véspera do Big Brother, enfim, eu tava conversando com pessoas da minha vida que ligam minimamente, eu tava... Quem será que vai ganhar o Big Brother? Será que aquela Ana Paula realmente vai ganhar? Eu entrei no Polymarket, tava 90%, eu fiquei tipo... cara, tá garantido. Então, pessoal, entrem no site polymarket.com. Pra acessar hoje no Brasil, hoje em dia, você precisa de uma VPNzinha. Então, a gente usa a NordVPN, mas enfim, o próprio iPhone, se eu não me engano, ele já vem com uma VPN pré-instalada. A Nord não quis patrocinar, né? O Nord não quis patrocinar, tivemos que ir direto no Polymarket. Fomos no chefe, Big Boss. Então, cara, a gente usa muito pra acompanhar, pra saber o que vai acontecer. A gente faz isso há mais de um ano, né? Então, sei lá, desde a eleição presidencial americana a gente já fala do Polymarket. E se você se achar mais esperto do que o mercado... Do que o consenso. Você pode ir aqui investir e apostar em todos esses assuntos. Então foi o que a gente falou. Tem aqui política, desporto, criptomoedas, esportes, Irão, né? Finanças, geopolítica, tecnologia. Então não perca essa oportunidade. Entrem no site polymarket.com e saibam o que vai acontecer ou ganhem dinheiro fácil se você se achar esperto. Então, com uma revista de artigos políticos escritos por líderes do movimento e colaboradores, um clube do livro, uma academia de formação de quadros e uma espécie de cartilha do partido, o Livro Amarelo, o Missão engaja sua base eleitoral de jovens a partir da disputa ideológica. Essa base o principal ativo de Renan Santos, um dos fundadores do MBL, presidente da legenda e pré-candidato à presidência. Nas redes, ele adota um discurso antissistema, e conta que tem feito um tour de carro pelo Brasil financiado por apoiadores, buscando se diferenciar de adversários com grandes estruturas e recursos partidários. Santos também tem viajado à Europa e aos Estados Unidos para encontrar lideranças da direita. No passado, ele ficou mais conhecido pelo Tour de Blonde. Isso é coisa do Arthur Duval, né? Não é do Renan, mas tudo bem. E um dos áudios sexistas também acho altamente questionável. Tipo, cara, como sexista é o cara fala que gosta de mulher, quer que a mulher cague na boca dele? Tava claramente só falando merda, tá ligado? Tipo, só busca o áudio, você em casa, busca o áudio, ouve o que ele falou. Ele fica, caraca, essas mulheres são tão lindas, mano, eu deixaria elas cagarem na minha boca. Tipo, tá bullshitting. Ele disse que ele lamberia a bunda suja delas. E aí o Renan tá mencionado nesse áudio, né? Tá, tipo, o Arthur Duval tá falando em choque, que ele tá e ele fica, cara, o Renan faz isso há décadas e tal, é bizarro, ele tava certo. Mas o Renan já contou a história. A história é só viajar pra Suécia e pra Noruega, sei lá, pra Finlândia, pra Lituânia, fazer turismo lá e pegar umas mulheres, mano. A coisa mais normal da história. Tipo, eu tenho múltiplos amigos que fizeram intercâmbio na faculdade, foram pra Europa e, mano, não foram lá pra estudar. Não, e de novo também, eu não gostaria de tratar isso como moral, porque não é como se fosse turismo sexual. Eu não consigo acreditar na possibilidade de um brasileiro explorar a vulnerabilidade de suecas inocentes, entendeu? Tipo, Sim, nós somos a periferia do mundo, mano. Cara, teu PIB per capita é 10 vezes maior que o nosso, sabe? Como que eu vou te explorar? Exato, cara. Se fosse um sueco viajando pra um estado paupérrimo, pra Roraima, vai ficar meio, porra, caralho, isso é bem zoado, isso é estranho. Tem que ver o que esse sueco tá fazendo. Agora o Renan, essa apertada vulnerabilidade da Suécia, a potência periférica sueca, pelo amor de Deus. Pois é. A pré-campanha do presidente do Missão ainda não furou a bolha, não é verdade. Mas pode ter ganhado um incentivo diante do baque enfrentado pela pré-candidatura de Flávio Bolsonaro por causa do áudio lá do Vorcaro. Beleza. Após a divulgação dos áudios, houve um aumento nas buscas pelo nome de Santos no Google Trends, ferramenta que permite acompanhar a popularidade das pesquisas no buscador. Foi o maior pico de interesse no líder do MBL no último ano, o que poderia indicar um desejo do eleitorado de direita de encontrar um candidato alternativo. Mas poderia foda também, claramente existe o interesse por encontrar uma alternativa de direita, tanto que a gente já comentou sobre sucessivos trades que não deram certo. Sim. O fato de o líder do partido não ter subido e se aproximado dos 2 dígitos na pesquisa não representa necessariamente um fracasso,
Pô, 7% no Atlas é quase 10%, né? Vamos ser sinceros. Não, é responsa. É porque a Folha tá falando da própria pesquisa que eles fizeram, que diz que o Renan, o Zema e a Samara Martins estão empatados, cara. Desculpa. Tipo, nem o Renan tá empatado com o Zema e nem o Zema tá empatado com a Samara Martins, entendeu? Tem uma escadinha aí. Mas beleza. Isso porque a disputa do Missão não é para agora, diz Odilon Caldeira Neto, professor de História da UFJF e pesquisador do neofascismo da extrema-direita. Aí é foda, né? Mas ele tá certo, na minha opinião, a disputa não só não é para agora, como ela não deveria ser para agora, sabe? Eles estão se colocando em um processo político mais amplo, pensando em um certo ocaso do próprio bolsonarismo. Ocaso, tipo, fim, né? O crepúsculo do bolsonarismo. É nessa construção a longo prazo que se inserem as iniciativas de formação ideológica no movimento. A revista Valete, por exemplo, foi criada com a intenção de se tornar um hub intelectual da direita, como afirma um editorial de um exemplar de 2023. Tem umas fotos aqui dos membros do MBL, então tem o Kim. Não endearing do Kim. Botaram a foto todo mundo mais novo possível, né? Botaram a foto do Kim de, sei lá, uns 5 anos atrás. O Guto também, porra, quando tinha acabado de ser eleito, tá ligado? Deixa eu ver a legenda. Beraldo, Caralho, Samuel Chang. Não conhecia. Não, volta ali. Amanda. Você conhecia o Samuel Chang? Muito foda, hein? O que fim levou? Volta. Muito foda. Pois é. Botaram o Renato Batista também, muitos anos. E João Bétega também. Ah, tá, porque tá falando de concorrer em 2022, né? Enfim. Grande Samuel Chang, mano. As ideias norteadoras do partido, os quais os autores, seus líderes têm como referência, não são informações de fácil acesso ao público. A ideia norteadora do partido, ou quais autores seus líderes têm como referência, não são informações de fácil acesso ao público. Uma edição avulsa da Valete custa R$100, enquanto o livro, a série do livro amarelo, sai por R$589. Tá duro, dorme, né? Pois é. Não tem R$100 de orçamento pra comprar a revista. É foda. Ok, tudo bem. Professor de Ciências Sociais no UFRJ, aí tem aquele code do Jorge Chalub aqui, falou que o livro amarelo reúne pílulas de anarcapitalismo, ideias voltadas para a hierarquia de gênero e raciais, uma mobilização de elementos cristãos e um certo apelo à violência. O UFRJ deveria comprar para a biblioteca delas uma edição do livro amarelo, né? Claramente está precisando. Acho que da revista Valete também, acho que o Jorge Chalub deveria... no Jorge Chalub, cara, na internet. Se esse cara não tem, tipo, uma porrada de artigos, sei lá, no... Vamos ver se já escreveu, sei lá, no jornal de esquerda, assim, corriqueiramente. Tem alguma coisa? Carta Capital. É. A Carta Capital que é um jornal comicamente tendencioso, assim, né? Yeah. Chega a ser meio ridículo, com todo respeito à Carta Capital, sabe? Inclusive a revista Valete tem uma tiragem maior do que a Carta Capital, né? Já há algum tempo. Pois é. Enfim. A Folha procurou o fundador do MBL para uma entrevista. Santos primeiro resistiu. Disse que se a conversa fosse sobre populismo digital, um assunto para ele ultrapassado, não perderia seu tempo. Mas só, cara, é muito chato, né? O professor universitário nunca pode falar que eu tenho a cultura de não... Você pode falar não sei, sabe? Se você não conhece a parada, você pode falar não sei. É tipo, pô, Jorge Chalub, eu entendi, cara. Você não quer pagar esse dinheiro no livro. Sim, é meio caro mesmo, beleza e tal. A profissão hoje tá desvalorizada, você não vai tirar proveito do livro, mas, porra, não precisa só mentir, né? Ou inventar, sei lá. Pois é. Afirmou em mensagem de áudio. Tenho muito pouco tempo a perder. Se for voltar a ter conversa 2015, 2016, é pointless. Respondi que, na verdade, gostaria de saber mais sobre as referências intelectuais e ideológicas do Missão. Ele, então, pareceu animado, mas nas semanas posteriores não respondeu mais aos contatos. Na troca de áudio, disse que o partido é hoje o grupo político que mais produz conteúdo ideológico e intelectual no Brasil. Isso, sem dúvida, é, né? De novo, com certeza é, assim, né? Não, cara, até dos antigos, cara, sabe? Meio que a produção intelectual do pessoal, ela é externa ao partido. Sabe? Ok, tudo bem, né? É porque é isso, o MBL não tem nenhuma cátedra no Brasil inteiro. Tem total de 0 professores não, mas tem tipo... Tende a 0, né? Tende a 0, tem sub-10 professores definitivamente. Então, esse tipo de produção intelectual não está sendo subsidiado pelo Estado brasileiro de forma indireta, né? Isso também não é praxis política ainda do partido, talvez um dia seja. Mas... de forma original, independente, sem fundação ainda, isso é uma coisa que ainda vai ter um desenvolvimento dentro do partido. A direita, com certeza, e boa parte da esquerda também. Assim. O PT produz coisa pra caralho, o PT tem jornal pra caralho, tem a fundação deles trabalha pra caralho, Astro. Mas alguém lê essa porra? Amigão, aí você tá fazendo uma pergunta difícil, mas... deve ler, sabe? Tem petista pra caralho por aí, cara. Deve ler, não sei. Assim, a direita com certeza sim, eu te garanto. O Partido Novo não produz nada. E os outros nem sei se são de direito. Se as referências teóricas da legenda são pouco divulgadas, o mesmo não pode ser dito das propostas da pré-campanha de Renan Santos, que parecem ter sido pensadas para fazer barulho.
Como estratégia digital agressiva, típica do movimento que ajudou a criar, ele costuma viralizar nas redes com falas radicais ou exaltadas, como defender uma intervenção federal no Maranhão. Pô, isso é radical? Vamos ser sinceros, é radical. O Maranhão não precisa da porra de uma intervenção federal. Assista os vídeos do Maranhão, pelo sabe? amor de Deus. Ideia radical é a merda que o pessoal fala, pô, de abolicionismo penal, pelo amor de Deus. Intervenção federal do Maranhão é o básico, mano. É o feijão com arroz, assim, tipo, você leva o Brasil a sério. É o caso mais claro, né? Tem muitas outras intervenções federais plausíveis, assim. No Maranhão é só, cara, eu quero acabar com o flagelo do sofrimento, da fome, da miséria desse povo, assim. Pois é. O governador deles é um filho da puta, eu quero botar alguém pra resolver isso. Eu acho razoável também. E a separação do Rio de Janeiro do Brasil... Renan nunca defendeu isso. Nunca defendeu isso, né? Eu vi umas pessoas comentando no Twitter e eu concordo. Que o fato que isso tá escrito aqui quer dizer que o jornalista foi um pouco preguiçoso na matéria, cara. Porque isso é uma parada que o Renan falou nos primeiros 5 segundos de um vídeo. É, que depois ele explica, né? Só que aí, a partir do 6º segundo, ele explica que, na verdade, não é separar o Rio de Janeiro do Brasil, é separar a cidade do Rio de Janeiro do estado do Rio de Janeiro. Essa é a proposta. Que é Guanabara Mística, porra. Entendeu? Não, tem muito material sobre isso, cara. Agora saiu lá Um Dia com o Renan Santos do The News, onde eu apareço. É muito engraçado, eles estavam falando de Rio, aí eu cheguei, não sei o que, aí o cara chegou, não sei o que. Mas tem lá, pô, tipo, o Renan fala pra caralho sobre, tem vários cortes sobre isso. Se quiser me perguntar também, a gente pode conversar. Ou ao dizer que Flávio Bolsonaro tem que morrer. Posteriormente, afirmou que se referia à morte política. Morrer, figurativamente. Pois é. É, de novo, bobo, né? São três acusações bem bobinhas, assim. Santos nega que esse tipo de conteúdo faça parte de uma estratégia de viralização. Não é estratégia, é política pública. Se fosse estratégia, eu não falaria que eu vou fazer uma nova reforma da Previdência, que tira voto. Eu disse a jornalistas após participação em um evento do Grupo Esfera nesse sábado. Ser polêmico não é problema. Ter boa capacidade de comunicação não é problema. Havia uma propaganda dos anos 90 da Pirelli, que era: potência não é nada sem controle. Ser só potência, barulho em rede, não serve para nada se você não tiver o controle. Basta ver o Pablo Marçal. Esse coach aí é o Renan mesmo. Você tá mencionando a propaganda de pneu dos anos 90. Pois é. É Renan Santos aí, cara. Basta ver o Pablo Marçal, potente em redes, mas que era um completo pateta. Fora que era um estelionatário. Eu não estou aqui para isso. Eu só acho que os jornalistas também ainda não se adequaram. E aí, se for. A gente já falou sobre isso em outro episódio, mas a forma como as pessoas. A forma como o político se expressa, ela é pautada pelo meio de comunicação também, né? Tem um. Então, assim, na época do rádio. Cara, tem uma frase muito famosa: The medium is the message, que algum pensador de mídia americano escreveu. Maravilha. E é isso, sim. O Getúlio Vargas era um excelente radialista. Sei lá, o Fidel Castro, excelente radialista também. Depois veio a era da televisão, sei lá, o Lula, o PT é capaz de produzir maravilhosos programas eleitorais e tal. O Lula dá bons pronunciamentos em TV. Ok. Agora é Rios, cara. Então, tipo, o meio de comunicação fundamental e essencial é o Riosada no Instagram. Então, eu já vi até como isso, analisando os discursos do Renan, como isso está modulando a própria linguagem dele. Ele sempre começa de choque, argumentação, choque, argumentação. Porque o Rios tem que começar com a estrutura de choque, e aí, se você conseguir a argumentação, mas precisa começar com choque. Então, assim, de novo, eu acho que as pessoas ainda não entenderam, né? Porque o Lula não sabe fazer Rios e o Bolsonaro não sabe fazer Rios, entendeu? Então, o Renan claramente sabe que ele cresce mais rápido no Instagram e tal, tem números melhores de engajamento e tal. Então, acho que os jornalistas precisam entender que a política naturalmente vai ficar mais... Vai passar a espelhar mais essa estrutura polêmica, argumentação. Polêmica, argumentação. É a era dos cortes e tal. Então, eu vou separar o Rio de Janeiro do Brasil. Porra, você tem que assistir o resto do vídeo, entendeu? Se pegar pela primeira frase, enfim. Pois é. Em um país onde a maioria avassaladora dos mortos pela polícia são negros, o Missão abraça a controversa teoria do direito penal do inimigo. Cara, que frase retardada, assim. Primeiro, a maioria avassaladora dos mortos pela polícia não são negros, são pardos. E, tipo... Pardo e negro não é a mesma coisa, é absurdo essa categorização, isso é muito retardado, assim. É uma importação de categoria racial dos Estados Unidos para o Brasil que não faz o menor sentido para a nossa sociedade. Que é uma sociedade com séculos de miscigenação, coisa que não aconteceu nos Estados Unidos. Então isso em si é retardado. E depois, cara, o que tem a ver, brother? A ideia do Renan, do prender ou matou, é prender ou matar quem é criminoso. Foda-se, o cara é negro, branco, pardo, japonês, indiano, tá ligado? Eu acho que ela não entendeu também. Prender ou matou não é pena de morte tipo, widespread, assim,
Assim, se você oferecer resistência à polícia, o policial tem o direito de matar. Pois é. Cara, tipo, se o Brasil fosse um país justo, essa matéria estaria escrita em um país onde a maioria avassaladora dos oprimidos pelo tráfico são negros. Dos mortos pelo tráfico. Exato. O Missão abraça a belíssima e coerente visionária, ideia a vanguardista. do direito penal do inimigo, entendeu? Porra, cara. Eu também não acho que haja controvérsia envolvendo o direito penal do inimigo, né? É porque a parada não foi nem apresentada, não foi nem tentada. Qual é a polêmica? Sabe qual é o problema? Se você chegar na UFRJ, eu consigo imaginar, você chega lá na UFRJ, mas não em qualquer lugar, especificamente na faculdade de Direito, aí você fala, quem são os professores aqui que pensam sobre direito penal, direito constitucional, sei lá o quê? Aí vão te apresentar, tipo, a Luciana Boatê, a Luciana Boatê vai falar, cara, tudo que... Vamos ser sinceros, a existência de presídios é controversa, sabe? Aí você vai ficar, caralho... Yo, this is insane, yo! Sabe? Yo, this shit is called census, mano. Tá ligado? E aí, cara, pra um abolicionista safado que causa de fato a morte de negros, né? Na mão dos tráficos e da polícia também, indiretamente, essa pessoa vai achar o direito penal do inimigo controverso. Mas não é uma ideia controversa. A ideia de que você tem graus diferentes de autoridade do Estado baseado em quão solidificada tá a ordem é uma ideia milenar, sabe? Então, tipo, a ideia de que, cara, você tem as leis normais de um país, mas numa situação emergencial, você flexibiliza certas leis e dá mais autoridade pro Estado agir, tem literalmente milhares de anos, cara. Em Roma, tinha a figura do dictator, que é o nome ditador vem daí, apesar de que o dictator não tem nada a ver com o ditador contemporâneo, que era a ideia do quê? Cara, se Roma tá passando por um mau período, ao invés de você ter o governo republicano tradicional deles, que você tem 2 cônsules, um pode vetar o outro, eles só ficam alternando do poder mês a mês, e aí pra passar as leis tem que ser pelo Senado, você bota todo o poder em um cara só, ele tem poder absoluto sobre Roma, ele pode estar com exércitos na cidade de Roma, e esse cara tenta resolver esse problema em 6 meses. Se ele não conseguir, se ele resolver em 6 meses, ele abdica do cargo dele de dictator e volta a ser provavelmente um cônsul, ou então um general, um senador normal. Senão você estende a ditadura dele por mais 6 meses, entendeu? Ditadura. Mas isso existe há milhares de anos e na Constituição brasileira tem estado de defesa, estado de sítio. Toda a Constituição no mundo tem isso. Por quê? Porque, cara, é reconhecido como uma questão política que... Faz parte da tradição republicana. Faz parte da tradição republicana, cara. Então, puta, é muito retardado isso, cara. Não, eu até acho que tem uma má compreensão do que prendeu matou. Assim, o Renan tá defendendo uma premissa que é muito óbvia. Tipo, se você tá com um fuzil dando tiro na polícia, cara, você não pode ser vítima de nada, né? Você é meio que um soldado em função de um estado paralelo mesmo. E aí é isso. Se você tomar um tiro e sobreviver, ótimo. Vai ter lá teu julgamento. Agora, se tomar um tiro e morrer, foda-se. Pois é. E é isso. Acho que a maior parte dos brasileiros pode concordar com isso. Adotando um discurso linha dura na segurança, Santos também costuma tecer longos elogios a Nayib Bukele, o presidente salvadorenho e aspirante a ditador. Ou, ao menos, longos o bastante para caber em um vídeo vertical de poucos minutos. De novo, foda-se, seu lado é flopado e vocês não entenderam que o futuro da política é no Instagram, foda-se, entendeu? Pois é, e tipo, caraca, o Bukele, presidente salvadorenho e aspirante a ditador. Irmão, foda-se as intenções do Bukele. Ele salvou o país dele do crime, cara. Porra. Exato. Eu tô cagando solenemente exato. Não tem pra nada... opinião da Bruno Chalub aí sobre o Bukele, tá ligado? Em um artigo intitulado... Essa matéria aqui eu acho que não tem nada a ver. Missão não apenas faz parte desse fenômeno, como é um dos seus precursores no Brasil. Aí conta um pouco da história do MBL. Outros líderes do Missão apresentam um discurso ainda mais radical. Orlando Lima, grande abraço aí, Orlando Lima, tá famoso. Editor da Valete, defende o fim do sufrágio universal. Segundo ele, o maior problema da democracia e o que chama de gradação de cidadanias. Quem recebe auxílio do governo, para Lima, não deveria ter direito ao voto. Pessoas com propriedade, família, trabalho, essas pessoas sim seriam plenas de direitos. Cara, francamente, eu entendo que isso é uma ideia muito controversa para ser tida no século XXI. Mas eu não acho que ela deveria ser, cara. Porque o grande ponto é, mano, qual é a função do governo? A função do governo é prover certos serviços, certos bens, tipo, um economista diria isso, que é prover certos bens públicos pra população ali, sabe? Um teórico liberal de 200 anos atrás, ele diria, qual é a função do governo? Cara, ter o monopólio da violência e garantir, tipo, o direito das pessoas. E da propriedade. Exato. Qual é a forma mais eficaz de você garantir esses serviços ou então proteger esses direitos? Cara, tipo, talvez restringir o sufrágio de certas pessoas seja eficaz pra isso, entendeu? E eu não vejo problema nenhum em discutir essa parada. Por exemplo,
se preso deveria ou não votar é uma questão que é discutida, sabe? Lá nos Estados Unidos tem alguns estados em que pessoas condenadas por felonies, né, que são os crimes de fato, não votam, perdem o direito ao voto. Ou então a pessoa, enquanto ela está no presídio, ela não vota. Aqui no Brasil, se eu não me engano, tem muito essa discussão, né? O presidiário vota. O que é muito retardado. Obviamente o presidiário não deveria votar, porra. Tem os debates que são até mais recentes, assim. O pessoal debateu muito voto de analfabeto, né? Sei lá, alguns anos atrás ainda... Alguns anos atrás, não, uns bons 30 anos atrás, as pessoas ainda estavam pensando. Cara, mas é porque é razoável. É tipo, cara, por que o analfabeto, que não sabe nada sobre o governo, deveria opinar sobre as decisões do governo, tá ligado? Porra, cara. O voto do analfabeto. E assim, eu já trabalhei muitas vezes em sessão eleitoral, né? E analfabeto vota mesmo. Assim. Às vezes ele não vota e você precisa ajudar ele a escrever a justificativa do voto dele. É sempre assim, aquela experiência, o cara tá tendo uma experiência civil, né? De participação republicana, mas até que ponto, né? Porque, tipo, você tá ajudando o cara a escrever o próprio nome, aí você tá falando de onde você é. O cara geralmente é, sei lá, município nordestino, tá no Rio a trabalho e tal, não consegue trabalhar. Alguns votam, beleza, sabe? Sim, cara. Eu acho que esse é um debate razoável. Eu, sobretudo, acho que quando você tá debatendo teoria política, cara, não tem que ter muito... Tabus, retardados. É, tipo, você defendeu isso, você defendeu aquilo. Pô, dane-se, entendeu? Isso não é a política do momento, é a opinião do Orlando. Sim, cara. E eu acho muito retardado também essa ideia de que, não, tem certas coisas que, mesmo, tipo, só é sagrado. Meu Deus, a ideia de que, nossa, você pode, pra melhorar o país, talvez você restringir voto de pessoas que são analfabetas, ou então pessoas que recebem dinheiro do Estado. Você tá atentando contra uma coisa que é sagrada. É tipo, cara, você tá pensando sobre a política e sobre o governo de uma forma religiosa, sem nem admitir que é religioso. Porque se você falar com... Sei lá, se você falasse com um católico de 1600, ele falaria, não, eu acredito que o rei deveria governar porque é um mandato divino do Papa e o caralho, beleza. Ele admite que é uma parada religiosa. O autor dessa matéria não admite. Se você chegar e falar, cara, essa crença é uma crença religiosa, brother. Sim. Porque, desculpa, você achar que é bom que um analfabeto vote... Cara, não faz nenhum sentido, brother. Eu acho complicado, cara, porque claramente existe um consenso ideológico de mídia, né? Ele tá muito amalgamado com o que a gente, pela Constituição brasileira vigente, atual, né? Só que assim, seria perfeitamente razoável dentro do debate democrático você admitir outras concepções de cidadania, né? Tipo, pô, eu acho que o cara participa ativamente, ele só pode ser cidadão de forma ativa, ele tem que querer se envolver. Então o voto não deveria ser obrigatório, né? Eu acho que isso também é uma forma de regular, né? O perfil de votação. Cara, você tá a parte do processo político, fique em casa, não tem problema, não precisa nem se movimentar, justificar e tal. Então, assim, a cidadania no ethos da Constituição de 88 é literalmente ter a porra da carteira de identidade, né? Sim. Você tem a carteira de identidade, então você é cidadão, tem que participar de tudo, tem direito a tudo, etc. Mas eu acho perfeitamente razoável que possa se produzir um consenso alternativo, né? Cara, e a parada pra mim é que isso fundamentalmente é um pensamento não sério sobre o governo, sabe? Porque, primeiro, Sem stakes, né? Isso é a opinião stakes. do Orlando, não é uma parada oficial do MBL. Só que, tipo, cara, o Brasil tá indo pro caralho, irmão. O Brasil está uma merda inacreditável. O Rio de Janeiro, que é, enfim, a nossa cidade, mas foi a joia da coroa por muito tempo do Brasil, cara, tá com tipo 70% da área dominada pelo tráfico, mano. O governo do Rio de Janeiro não funciona, tanto que um governador foi exonerado, não tinha ninguém na linha sucessória dele, teve que assumir um desembargador. Cara, o governo não está funcionando. Então, tipo, vamos parar de ter essa dogmatismo religioso retardado e começar a pensar em, tipo, cara, como a gente consegue fazer o governo funcionar e, tipo, cara, se você tiver uma ideia que é um pouquinho tabu, não tem problema, porque é sério, o governo precisa funcionar. Isso é o futuro das nossas vidas, é o futuro dos nossos filhos. Tipo, uma coisa verdadeiramente importante, entendeu? Não é uma parada irrelevante que é tipo, mas o preso tem que votar. Tipo, não, cara, o preso não tem que votar, cara. E pelo menos isso é uma discussão que é aceitável de ter, entendeu? O preso não votar, eu acho que as pessoas que estão realmente debatendo isso, não sei até que ponto a jornalista daria mérito, mas tem assim... alguma dúvida, cara, que a jornalista daria mérito? Não, que isso pode ser debatido, pelo menos, entendeu? Tipo, posso debater isso, o cara tá preso, detido, ele pode não votar, sabe? A gente justifica, tem a justificativa dele. Eu acho que ainda é razoável, mas eu acho que até tem questões, cara, que a própria esquerda, por agora, está sendo beneficiada num debate sobre a democracia no Brasil, que ela é profundamente não participativa em lugar fudido, né? Tipo, na mesma forma que o PT é reeleito lá com 75% dos votos no Piauí, pô, tem toda uma camada abaixo de políticos, né?
que são vagabundos, né? Que são ladrões via de regra, que também são beneficiados por essas, né? Essa má formação, essa disfuncionalidade da cidadania no Brasil. Então, tipo, a cidadania... Todo mundo tem que votar para votar no Ciro Nogueira, porque quando vota no Lula você gosta, mas quando vota no Ciro Nogueira você fica puto. Pois é, e pior, Então- o cara tá votando, ele tá vendendo o voto dele, cara. Ele É. não tá nem votando com, tipo, a consciência. Porque, por exemplo, eu consigo imaginar o que o esquerdista safado nesse quesito falaria. Não, o cara é analfabeto, mas ele tem que poder representar os interesses dele, sabe? Ele pode assistir televisão, ele pode ouvir falar, e ele vai lá e vota conforme os interesses dele. Pode assistir Só o que a Flow. parada é, o cara que tá falando essa merda nunca interagiu com a porra do analfabeto, porque o analfabeto não vota assim, mano. O analfabeto vende o voto dele pra um político bandido. E aí, essas pessoas só se recusam a aceitar essa merda, e aí o debate em si fica retardado. Eu até acho assim, que se tivesse que caracterizar, né, o ML muitas vezes tem o discurso do liberalismo exaltado do século XX, que é a anti-oligarquia mesmo. Então, assim, tem uma grande chaga nacional que é essas corjas, né, essas dinastias políticas que se apoderam do capital político ali nos lugares mais fodidos do Brasil. O PT colabora com isso, trabalha junto disso. O MBL está fora, criticando as duas coisas, né? Assim, tem uma Pois é. plataforma anti-oligarquia. Aí você trata como se fosse... Sabe, a hipocrisia atua, na verdade, sabe? É o mesmo sistema que dá 75% dos votos pro Lula, elege o Ciro Nogueira. Você não vê problema nisso, sabe? Eu vejo problema em ambos. Eu gostaria que o Piauí pudesse ter um voto mais esclarecido e melhor para eles mesmos, entendeu? Pois é. O governador lá nem é ruim, né? Deram sorte, né? Deram uma cagada. Mas eles erram, já sistematicamente erram há mais de 30 anos. Né? Pois é. Tecnofascismo ou tecno-otimismo? Ainda que não exista um manifesto público do Missão, o livro amarelo existe, né? Tipo, São estudos, são um caderno de estudos. há algumas pistas para entender com quais universos ideológicos a legenda dialoga. No Festival Nacional do MBL, no fim do ano passado, a combinação curiosa de alguns elementos estéticos gerou acusações de que o grupo estaria adotando uma linguagem fascista. Renan Santos vestiu uma jaqueta militar. O meu entendimento é que aquela jaqueta militar era dos Estados Unidos da Segunda Guerra Mundial, né? Sim, é Ou das seja, forças que libertaram do pessoal que invadiu a Europa para libertar o controle do eixo, né? na pois é, França. ou seja, essa é a jaqueta mais antifascista da história. Foi do Império Americano indo destruir o Hitler, sabe? Na sua encarnação mais socialista, né? Pois, sabe, então, tipo, foi mal, cara. Essa jaqueta é uma jaqueta... Eu vim de jaqueta militar hoje também, porra, vai me chamar de fascista. Porra, foda-se. Sabe? E, tipo, não, cara, mas a ideia em si de jaqueta militar é fascista. Então, tipo, pô, qualquer coisa que é militar é fascista. Então o exército americano tava derrotando, o Hitler era fascista. Espada é fascista também. Ó. São Aqui, ó, Paulo. o célebre fascista. Sabe? Eu Porra. acho muito bobo, né? Mas ok. À sua volta no palco havia vários estandartes representando os estados. E um deles levava a imagem da bandeira imperial. De novo, né? Tópico fascista, federalismo. Esse último era conduzido por uma pessoa fantasiada de onça, símbolo do partido, que escolhe... É uma escolha que alude à identidade nacional. Onça, né? Clássico símbolo fascista. Fascístico também. Existe um elemento estético realmente provocativo. Eu diria que tem um certo pastiche das formas públicas do Estado Novo brasileiro durante a Era Vargas, da exaltação da nacionalidade. Instrumental ou não... Quisera eu que o grupo do MBL reconhecesse o Vargas pelo que ele é. Eles não gostam tanto assim, cara. Instrumental ou não, a própria escolha manifesta que o universo fascista acabou impregnando as linguagens nas direitas brasileiras e deixa subentendido que, para os membros do Partido Missão, os elementos fascistoides são parte legítima do seu abecedário e elementos de mobilização política. Cara, isso é muito retardado, cara. Porque, mano, essa roupa militar é dos aliados da Segunda Guerra Mundial, cara. É dos Estados Unidos da Segunda Guerra Mundial. Esse cara considera os Estados Unidos da Segunda Guerra Mundial fascista. E, tipo, eu tenho certeza que ele de fato consideraria. Por quê? Os Estados Unidos da Segunda Guerra Mundial, o que ele fez? Crimes de guerra, campos de concentração, ele lutava com o exército segregado, racialmente, sabe? Ele era uma sociedade profundamente militarizada. Tipo, pra um esquerdista contemporâneo, ele olha pros Estados Unidos de 1940 e fica tipo, cara, essa porra é fascista. Só que, desculpa, cara, não é que você tá errado. Pela tua ótica, isso meio que faz sentido, mas é um sinal que a tua visão de mundo em si é completamente retardada, cara. Porque qualquer coisa que seja minimamente efetiva, que seja, tipo, resolva um problema, por mais que o problema seja do mais satânico possível, que era o caso do Hitler na Segunda Guerra Mundial, você vai lá e fala que é fascista. Cara, você só é uma pessoa que, tipo, meio que cultua a fraqueza e a não resolução dos problemas, entendeu? Tem um determinado grupo da esquerda que corresponde o fascismo a tudo que... Todo lugar onde há imposição de ordem, né, e uso de violência
isso configura fascismo, né? O que torna um pai de família fascista. Exato, é ou isso. um padre ou fascista, ou sei lá, um guarda de trânsito, 7 Rio fascista, entendeu? Controlando o tráfico. O gari que limpa a rua, ele é fascista? Então, mas a própria estética de ordem, a ideia de uma cidade ordenada, igual a gente defende assim, caralho, eu queria que o Rio de Janeiro fosse impossível encontrar um cocô humano na rua. Isso é fascismo, de certa forma, entendeu? Mas não faz o menor sentido, é uma teoria... Sabe, teoria exageradamente universalista, né? Então qualquer coisa uma que teoria que só é... Escola, fascista. Presídio, fascista. Se em algum momento essa teoria já foi interessante, já deu alguns frutos, cara, já foi há tanto tempo. Hoje em dia essa é uma teoria que só tá, cara, totalmente embolorada, assim, ela tá toda mofada, cheia de... Acho que é da turma do Bob. Eu não sei exatamente qual é a genealogia da coisa, assim, mas existe uma linha interpretativa de que fascismo é tudo que impõe ordem com violência ou não violência, tudo que impõe ordem é fascismo. Pois é. Cara, desculpa, se você chama os Estados Unidos da Segunda Guerra Mundial de fascista, você só é retardado, sabe? Enfim. Coordenador nacional do MBL, Ricardo Almeida, também grande abraço aí, tá famoso aparecendo na Folha, afirmou em participação no podcast Três Irmãos que a crítica é muito burra, que pressupõe que toda estética de orgulho nacional é necessariamente fascista. Pois é. Válido, né? Eu estava na escolha daquela jaqueta. Não tem nada a ver com Plínio Salgado ou Mussolini. A espada é uma das intuições simbólicas que o Renan está tendo. O MBL sempre foi muito experienciador de estética, afirmou. Está rolando uma estética meio imperial. Somos brasileiros, temos que retomar essa terra. Incentivar o patriotismo nos movimentos de direita ou de esquerda é uma coisa muito boa. Enfim, aí... Fala que ele foi aluno do Olavo de Carvalho. Esse foi maravilhoso pra dar uma espantalhada também. Editor-chefe da Valete e coordenador do Livro Amarelo, Almeida foi aluno de Olavo de Carvalho, guru da ultradireita brasileira. Muçulmano, é admirador do escritor francês René Guénon, convertido ao islamismo e precursor do tradicionalismo, uma ideologia de rejeição à modernidade tratada como uma fase de decadência. As ideias de Guénon foram absorvidas pelo escritor italiano reacionário Júlio Evola. Não diria que absorvida, né? Eles dialogaram diante da mesma tradição, talvez, não sei. Influenciam expoentes da direita iliberal ao redor do mundo, do ideólogo russo Alexander Dugin, a grupos radicais como a brasileira Nova Resistência, classificada pelo governo dos Estados Unidos como uma organização neofascista. Almeida não respondeu a um pedido de entrevista da Folha. Cara, desculpa. Claro. Associar o Guénon ao Dugin e a Nova Resistência, cara, só é muito retardado, sabe? Eu já li um pouco do Guénon, assim, e sinceramente... pô. Eu acho o Dugin retardado, Nova Resistência, nunca vi algo desses caras que tem algum valor, entendeu? Assim, não é muito meu cup of tea, assim, né? Mas tá tudo bem criticar a modernidade, né? Tipo... Os próprios esquerdistas fazem isso, né? É passível de crítica, né? Eu acho, sei lá. Né? Você tá lendo o Léo Strauss, você é um fascista também. Acho meio bobão, sabe? Mas é engraçado que o jornalista escreve como estrangeiro, cara. Imagina se você não conhecesse porra nenhuma disso e tu tivesse que meter um editorial do MBL, tu tivesse que situar sobre todos esses temas e todas essas coisas temáticas e, sei lá, em uma semana, num timing de entregar... Cara, tem uma semana pra entregar esse hit piece no MBL. Aprende aí sobre Évola, Guénon, caralho. Aprende sobre prendeu, matou, não sei o que, Guanabara, cara. Aprende tudo, meu irmão, e faz um texto. Você ia tratar nesses termos, você é tipo Wikipédia, você é Wikipédia thug da Xeralta, entendeu? Você ia estar na Wikipédia do Guénon, fica... Pois é. Entendeu? É bem bobo, né? O festival do MBL também rendeu críticas por outro motivo. A presença do blogueiro neo-reacionário americano Curtis Yarvin, também conhecido pelo pseudônimo Mencius Moldbug, precursor do movimento do Iluminismo Sombrio. Meu entendimento é que nenhum desses nomes foi ele que deu, né? O Iluminismo Sombrio é uma parada do Nick Land. A Menso ele se deu, né? Sim, mas neo-reacionário também não é ele que deu. Eu tenho uma foto do Curtis Yarvin com a Amanda Vettorazzo. E o Wolf TV, que é fundador da revista Paládio, tá ligado? Tipo, a revista mó de boa, do Samo Burja, assim, sabe? Eles gostam muito do Yarvin, né? Mas é uma revista sobre tendências, né? De governo e economia. Pois é, e cara. Um pouco de comentário social. Uma revista bem interessante até. Pô, muito boa. Muito boa, muito boa. Yarvin argumenta que a democracia é um modelo fraco de governança que deveria ser substituída por uma monarquia liderada por um CEO. Suas ideias são a manifestação do que os críticos passaram a chamar de tecnofascismo. Cara, isso é muito idiota quase também, que eu rodei né? nessa entrevista aí, eu tô sentindo isso. A junção de tecnologias avançadas controladas por uma elite de bilionários com aspirações antidemocráticas. Isso é muito idiota também, né? Tipo, você vai tratar uma parada e falar, o que os críticos chamam, sabe? Tipo, irmão, foda-se o que os críticos chamam, cara. Porra. Se eu pegar a opinião dos críticos sobre uma parada, sempre vai falar, vai cagar na cabeça, entendeu?
Eu acho que assim, o Yarvin também tá no caminho pra virar uma figura mainstream, né, cara? Ele tava em Davos lá. Não, acho que ele- tá um pouco longe ainda. Não, mas ele tá começando a rodar esse. Tu viu o Não, vídeo com certeza. do brasileiro que tava na conferência na Suíça? Eu achei muito engraçado. Assim, o Yarvin tá entrando aí, cara. Ele tem uma crítica razoável, sólida à democracia, assim, né? Pois é. Como modelo organizacional. Não necessariamente, sei lá, ele fala de todas essas coisas, mas ele tá argumentando que coisas que funcionam tem acúmulo de poder, né? Isso pode ser Exato, defesa do funcionam pela presidencialismo. ordem funcionam por uma estrutura de comando, entendeu? É o que os romanos chamariam de Imperium também. Assim, tem níveis, né, de quando você pode concordar com o Yarvin, né? O Yarvin é um cara que defenderia que o poder executivo tem que ser mais forte. Pois tem é. que ter um cara que decide. Você poderia enxergar ele como um presencialista, né? Sei lá. Sim. Por muito tempo, os escritos de Yarvin, o engenheiro da computação, ficaram contidos nas franjas da internet. Nos últimos anos, porém, ele ganhou influência sobre figuras do entorno de Donald Trump, como o vice-presidente J.D. Vance e Michael Anton, Meu parente. pois é, Não é. que foi um alto funcionário do governo. Yarvin também mantém laços com bilionários do Vale do Silício, como Mark Andreessen e Peter Thiel. Para além dos escritos antidemocráticos, Yarvin tem ainda um rol de declarações controversas sobre raça. Já afirmou, por exemplo, que é muito difícil argumentar que a Guerra Civil Americana tornou a vida de alguém mais agradável, incluindo dos escravos libertos. Cara, eu achei isso engraçado, porque esse é um quote que foi o New York Times que quis atacar isso no hit piece que eles fizeram do Yarvin. Só que, cara, de todas as declarações controversas que ele já deu, essa é a mais suave, na minha opinião. Tipo, essencialmente o argumento que ele tava fazendo é que teria sido melhor que a abolição da escravidão passasse por um processo igual foi no Brasil do que igual foi nos Estados Unidos. Porque a Guerra Civil Americana foi brutal ao extremo, assim. A Guerra Civil Americana foi quase um prelúdio da Primeira Guerra Mundial, assim, pelo menos do fronte oriental da Primeira Guerra Mundial, assim. Cara, foi uma merda, sabe? E, obviamente, se você tivesse feito um processo de abolição da escravidão sem guerra, teria sido melhor pra todo mundo, sabe? Então, enfim. Segundo o perfil de Yarvin publicado na revista The New Yorker, ele chegou a escrever em seu blog, ao tratar da população mais pobre da cidade de São Francisco, que era fundamental encontrar uma alternativa humana ao genocídio. Eu tava revendo esse texto, cara, essa semana. Tipo, ele realmente escreve essa porra. Só que ele escreve isso ironizando, claramente, sacou? Uhum. Tipo, esse texto que ele escreve isso, agora, se eu não me engano, tem um nome, é um que ele fala sobre, tipo, ilhas de governo, você, tipo, governos pequenos, assim, tem cidades de estados com governos pequenos. E aí, ele tá falando que ele também Foi no Patchworks. Patchwork, exatamente. E aí ele tá falando que, tipo, cara, cada cidade deveria ser, tipo, uma empresa, essencialmente. E aí, o que essa empresa tem dentre os seus ativos? Ela tem a terra e a população. E aí, beleza, mas o que você faz, dado que você é uma empresa e você tá buscando lucro, o que você faz com a população que é não produtiva economicamente, sabe? E aí ele começa a zoar e começa a falar que, tipo, não, você pega essas pessoas, bota elas no moedor de carne e transforma em biodiesel. Ele fala, tipo, cara, isso é o que um pensamento randiano, né, da Ayn Rand simples te levaria a crer, mas obviamente não é isso que vai acontecer, entendeu? E aí ele começa a ironizar essa parada. Mas ele também já deu entrevistas recentes e falou que, cara, hoje em dia ele não escreve nada pra chocar. Que ele fazia isso antigamente, que ele achava engraçado, porque ele tem essa atitude meio chud, assim. Ele é troll, né? Troll. Ele e o Bapto, que vai ser mencionado ser em em breve, breve. eles são frutos do mesmo cosmos, né? É muito diferente dos autores que são lidos pela esquerda nacional, principalmente, que, porra, fez uma longa trajetória universitária, bem convencional, né? Se dialoga com temas históricos. Não, esse cara escreveu em blogs e tal, então eles estavam meio que tentando chocar, horrorizar, né? É outra cultura, né? Pois é, sabe? Então, enfim, um desfecho que alcance o mesmo resultado que o assassinato em massa, mas sem qualquer estigma moral. Chalub diz que o convite a Yarvin se insere numa profunda preocupação do MBL com a estética. Aí, cara, com relação à parada, aí o próprio Chalub reconhece, quando mobilizam Yarvin, não necessariamente vão comprar tudo dele, por mais que comprem em boa medida. O Yarvin surge como alguém que sinaliza uma série de coisas. Sinaliza popularidade nos Estados Unidos, proximidade com a base trumpista, mais ou menos, um radicalismo muito importante para o discurso deles. Eles querem reivindicar essa radicalidade, esse papel de transformação total. O americano foi recebido como estrela no festival do MBL, tietado por integrantes e líderes do movimento. Isso foi muito engraçado. Quando a gente tava lá, tinha muita gente batendo foto com ele que claramente não sabia quem ele era. Eu acho que isso teve... Acho que pra militância foi meio que uma coisa que as pessoas foram entendendo conforme foi acontecendo, né? Por, sei lá, 5 mil pessoas que estavam naquele evento, menos de 1.000 sabia quem era o Yarvin. Eu chutaria aqui, assim. E tipo, menos de 1% deve ter lido alguma coisa que ele escreveu, né?
Pois é, entendeu? E aí foi meio que, ó, esse cara vai ver que vai falar no final, assim. Aí depois que acabou o discurso dele, ele bateu uma série de fotos, cara, que era muito engraçado, assim. E ele rodou, né? Ele ficou rodando o evento também. É uma figura. Ele foi qualquer coisa menos um. E aí, cara, com relação ao discurso que ele deu, a gente já falou disso recentemente. Se você tentar catar uma gravação, deve ter na internet, você vai ver que o discurso que ele fala não é sobre destruir a democracia. Inclusive, o próprio Ricardo Almeida apontou isso, porque o Ricardo Almeida, que, enfim, já foi citado na matéria, era um cara que não gostava muito do Yarvin. Ele gosta dos filósofos mais, tipo, reconhecidos na academia, tipo, Sloterdijk, etc. Ou Guénon. então o Guénon e tudo mais. Guénon. Mas ele falou que ficou positivamente surpreendido com o discurso do Yarvin, porque o Yarvin só falou sobre como o Brasil tem que se desvencilhar de ideias americanas, sabe? Então, e aí isso entra na parada que eu tenho a dizer do Yarvin. Primeiro, a ideia de que, caraca, o Yarvin já escreveu sobre, transformar moradores de rua em biomassa, meu Deus, você não deveria ler nada que esse cara escreveu. É tipo, cara, primeiro, para com essa atitude de tipo, de tentar ser tentar ter uma meio que vida intelectual baseada em medos e baseadas em tipo, só ter contato com ideias aprovadas. Isso é muito idiota, assim. Qualquer professor universitário reconhece, cara, você pode ler o que qualquer pessoa já escreveu e você separa o joio do trigo, entendeu? Obviamente, cara, botar pessoas no moedor de carne e transformar ela em biomassa não é um bagulho sério, tá ligado? Não é uma crença. Tipo, isso não é uma crença. Tipo, sorry, se alguém aí ficou animado com isso, desculpa, cara. Não Você é uma parada real. Você é retardado e não é real. Você é retardado e não é real. Mas, cara, o Yarvin, inquestionavelmente, tem muitas críticas que são, cara, geniais, assim, sobre política contemporânea. Então, toda a crítica dele à democracia, ela vai muito além de uma mera crítica à democracia, entendeu? É o reconhecimento de que o sistema que a gente vive hoje não é propriamente democrático, é oligárquico, sabe? O reconhecimento de que estruturas de poder funcionam melhor quando você tem mais... Quando elas são menos burocráticas e mais executivas, sabe? Que tudo que efetivamente resolve problemas tem essa estrutura meio piramidal de comando. E é uma coisa que vai muito além de uma crítica política. Então, sei lá, o Guilherme Freire trouxe um pouco dessa ideologia yarvinista pro Brasil, e aquele Tales Gomes meio que adaptou para um cenário empresarial, entendeu? É meio que... Beleza, é uma versão muito diluída do que o Yarvin fala, com certeza é. Mas, cara, continua tendo muito valor. Eu acho que o Yarvin é a pessoa do mundo inteiro que tem a melhor explicação de todas, de por que todas as instituições elas vão ficando mais à esquerda ao longo do tempo, que é a parada da catedral, vale muito a pena ler se você nunca leu. Eu acho que o Yarvin, ele tem a melhor explicação de como o Império Americano funciona. Isso é verdade. Que é, você tem meio que dois grupos dentro do Império, que é essencialmente o Partido Democrata e o Partido Republicano, e eles tomam conta de pedaços diferentes do governo, e eles fazem coisas diferentes ao redor do mundo. E o Yarvin, ele tem um pensamento que é meio... Ele pensa do ponto de vista de classes, mas não do ponto de vista de classes de dinheiro, mas do ponto de vista de classe social quase que em castas, assim, baseado meio que na profissão da pessoa, sabe? E aí ele faz toda a análise política dele baseada nisso e dá resultados muito interessantes. Porque isso é um tipo de pensamento muito não ortodoxo pro século XXI, sabe? Seria um pensamento quase que tradicional. E aí a ideia é tipo, caraca, o Yarvin já escreveu coisas racistas. Tipo, mano, foda-se. Sinceramente, foda-se total, assim. O Marx já escreveu coisas racistas, pô. Yeah. Muitas, sabe? Tipo, os amigos de esquerda do Marx da época achavam que o Marx era desproporcionalmente racista de uma forma que ele não deveria ser. Ele ficava chamando os amigos... o Marx era antissemita, apesar de ser judeu. Ele odiava negros. Ele odiava, tipo, sei lá, a classe trabalhadora da Turquia. Odiava russos. Achava que a América Latina era uma merda. Tipo, aí você vai deixar de ler Marx por causa disso, cara? E vai indo mais recente também, né? Sei lá, cara, qualquer faculdade de Direito do Brasil lia Carl Schmitt, né? É um cara que foi afiliado ao Partido Nazista. Apesar de não ter sido nazista, né? De coração, né? Mas sei lá, em filosofia eu estudo Heidegger, né? E o Heidegger foi bem mais nazista do que o Schmitt, assim, em termos de crença mesmo. E a gente lê Junger e tá tudo bem, cara. Você pode ler o cara, você não precisa subscrever integralmente o que ele tá falando. Você pode dialogar com ele, você pode reconhecer, né? Eu acho até que isso fortalece as tuas crenças, né? Com certeza. Tipo, o Yarvin é um cara extremamente não ortodoxo, né? Tipo, porra, se você passasse a tua vida inteira lendo Francis Fukuyama e no final da tua vida você lesse o Yarvin, eu acho que você ia tomar um choque. A obra para em pé, as coisas param em pé, né? É interessante de ler e você ter contato, assim, no seu próprio mérito. E, de novo, eu até acho que o Chalub, analisando, apesar de ter reconhecido que era meio que uma jogada... Não é que foi uma jogada de marketing, mas o que é isso? O MBL não subscreveu ao Yarvin, não é o partido yarvinita brasileiro, né?
foi sobretudo para mostrar, cara, o movimento tem reconhecimento internacional. Esse cara, tem perfil dele no New York Times, ele é influente, ele, né, e ele considera a gente viável, interessante, né, e ele quer saber o que vai acontecer aqui. E, de novo, eu acho que o discurso que ele deu foi muito revelador do que ele enxerga o MBL por, né? Assim, não é tipo, caralho, esses caras estão colocando a minha... Até que, enfim, alguém levará minhas ideias adiante. Ele falou assim, cara, basicamente eu sou extremamente cético sobre como os Estados Unidos pode se salvar, né? Como, tipo, o futuro da América, pra mim, é extremamente incerto. Por favor, não dependam dessa porra, né? Criem a sua própria vanguarda, as próprias estruturas de poder, né? A sua própria autoridade cultural. E aí vocês vão navegar o século XXI muito melhor. Poderia ter sido o Rui Costa Pimenta dar esse discurso, entendeu? Então... Ou poderia ter sido tipo Lula, cara, meio que 20 anos atrás, tá ligado? 30 anos atrás. Eu acho que poderia ter sido qualquer voz de esquerda, assim. Eu acho que, inclusive, é um take muito razoável, né? Agora, o porquê o Yarvin é cético aos Estados Unidos é muito mais interessante do que a crítica que o Lula faria uns 30 anos atrás, né? Pois é. Vai falar, Yankee, imperialista e tal. Não é, né? Então, o caráter dúbio, né? Fragmentado da autoridade americana e internacional. Porra, o Yarvin faz uma leitura muito melhor. Pauta muito do que a gente analisa aqui no Novos Clássicos Show, inclusive, assumidamente, né? Não tem o menor problema em falar isso. A ideia de que você tem duas facções, né? Quando o teu país é grande o suficiente, as rivalidades internas, elas sublevam, né? Elas superam as rivalidades externas. É o caso de Roma, as guerras civis, etc. Enfim, acho que, de novo, esse cara fala coisas feias. Foda-se. Cara, tipo, ele escreveu coisas racistas. Cara, quando eu leio os textos dele, eu vejo essa porra, não me dá prazer nenhum ler isso. Mas, cara, eu acho que a teoria dele, você pode excluir tudo que ele já escreveu sobre raça e continua parando em pé perfeitamente. Porque entendeu? não é tópico central, né? Não é central. Marginal, exato. Metade é só pra provocar, eu acho, entendeu? Sim. No fim das contas, esses caras falam em defesa de ordem, de meritocracia acima de tudo, né? O governo tem que funcionar, entendeu? O melhor tem que governar. Né? Tipo, eficácia, essencialmente. Exato, mas assim, o governo tem que funcionar, tem que ser funcional, entendeu? Eu acho que esse é o ponto que vale. Pois é. Enfim, E aí é que depois continua. Vamos lá. Lideranças do grupo já replicaram ideias projetadas por Yarvin sem citá-lo. Orlando Lima, de novo, né? Grande carrasco da Folha, aparentemente. O que defende o fim do voto universal, para deixar bem claro. Por exemplo, afirmou nas redes que o tempo atual demanda o cesarismo, um sistema de governo autoritário centrado em torno de um único líder, geralmente militar. Bukele é um César, a figura do César só existe em momentos de decadência. Só existem duas saídas, a ascensão do César para interromper o ciclo ou a dissolução daquela nação. Beleza. O cesarismo faz parte do léxico de Yarvin, mais ou menos Anton e de outros expoentes da ultradireita americana. Isso é jargão e análise histórica spengleriana, né? De novo, é uma influência notável no trabalho de Gilberto Freire, dizem até. Então, assim, o Spengler fala coisas feias. Pô, foda-se também, entendeu? Eu vou ler. Nós vai ler o que quiser, entendeu? Eu não tenho... não subscrevo, não acho que o Orlando tá necessariamente certo, mas... Pois é isso, porra, tá aí, cara, o livro do Spengler. Lê se você quiser. Em abril veio à tona outra referência teórica do movimento, a partir de uma reportagem do portal Metrópolis, que divulgou conversas que Santos manteve em um grupo do Instagram. Em uma das mensagens, o líder do MBL pergunta se os participantes já leram BAP. BAP é a sigla para Bronze Age Pervert, uma personalidade de extrema-direita conhecida por seus ensaios... Cara, isso é tão retardado. Tipo, o Renan, numa mensagem no Instagram, perguntou pra pessoas, cara, vocês já leram BAP? E aí, tipo, não, quer dizer que o BAP é o filósofo oficial do MBL. Tipo, cara, pelo amor de Deus, entendeu? Tipo... Qual é o problema, mano? Lê o BAP. O BAP escreveu um bando de merda. Foda-se, cara. Sabe? Sim. E, tipo, se o Yarvin é troll, então, Bronze Age Pervert, cara. Você realmente acha que um cara cuja sigla é Bronze Age Pervert, tudo que ele escreveu é sério? Sabe? Tem dois livros, né? Ele tem o Alter Ego e eles vão falar, né? Tem o Homem Público é foda, né? Mas tem o Pensador Acadêmico mesmo. E é isso, aí tem um PhD que foi defendido... Yale, né? Yale. Pois é. Você pode ler, tá lá público. Inclusive ele publicou, né? Sobre o Alter Ego dele. Porra, se tá bom o suficiente pra publicar em Yale, eu não posso ler, sei lá, entendeu? Pois é. Aí, aqui, palavras do BAP. Eu acredito no fascismo, ou em algo pior. Eu posso afirmar isso sem ambiguidade, porque, ao contrário de outros, há muito tempo desisti de qualquer esperança de fazer parte do mundo respeitável ou de conquistar um público respeitável. Escreveu o BAP em um texto publicado na Jacuzzi, newsletter britânica da direita radical. Há muito tempo venho dizendo que acredito no governo de uma casta militar de homens capazes de guiar a sociedade rumo à moralidade eugênica. Ao Metrópolis, Santos disse que não concorda com as coisas do BAP. Porra, uau, quem diria, né? De fato, seu livro Bronze Age Mindset, publicado em 2018, se tornou bastante influente entre funcionários do governo trumpista.
Cara, a parada do Bronze Age Mindset é muito mais um livro... O meu entendimento é que é muito mais um livro de, tipo, defesa da masculinidade do que qualquer outra coisa, né, cara? É meio que o diagnóstico dos tempos, assim, né? Acho que ele faz um diagnóstico notável de um mal-estar que muitos homens jovens poderiam estar assistindo naquela época. E é atual o livro ainda. É né? profundamente atual. Exato. E ele é meio descaralhado, né? O estilo de linguagem é meio uma mistureba, assim, né? Às vezes fica extremamente sério e acadêmico, aí volta pra uma linguagem meio de chão, né? É um livro bem do tempo, é um livro de vanguarda. Eu acho que ainda, com certeza ainda para em pé, mas é sobretudo um diagnóstico do todo, assim. Tem muita coisa que é não criteriosa, que ele fala de sacanagem, entendeu? Ah, São Paulo, na verdade, era um celta e... Tipo, tá falando zoando. São Paulo era judeu, tá ligado? Exato. Pelo amor de Deus. Ou então que eu misturo as coisas, tipo, coisas datadas que o Nietzsche falou que não fazem o menor sentido, né? Que, sei lá, que o Platão era um agente semita, uma coisa assim, que é tipo, um homem enviado do Oriente para poder corromper a sociedade dos gregos. Tipo, o Nietzsche ele flertou com esse tipo de ideia, mas é tipo, retardo mental do século XIX. E aí o BAP tá tentando ser engraçado, mas o livro é sobretudo sobre o mal-estar civilizacional, né? Especificamente relacionado meio que ao impulso Com masculino, certeza. né? Como a sociedade é disfuncional pro homem jovem hoje, né? O jovem, velho e tal, pra masculinidade e tal. Tentando resgatar um senso clássico do que seria ser homem, como é exercer a tua masculinidade, viver no mundo, o que você pretende e tal. Então, de novo, Bronze Age Mindset mal é um manifesto político também, né? É quase um... Sei lá, cara. Um rant, né? É um discurso, quase um discurso muito longo, né? Pois é, então essa ideia de que, ai, nossa, caraca, o Renan, uma vez em um grupo do Instagram, perguntou se nego já tinha lido BAP, que é um dos autores que pensa o nosso tempo atual e tem uma crítica original a se fazer. Caraca, quer dizer que, na verdade, o BAP é o teórico do MBL. Pelo amor de Deus, cara, sabe? E o BAP é um cara ultra controverso mesmo, mas é isso. Ele é lido por boa parte da Casa Branca hoje, né? Ele é um cara comentado também, tem matéria sobre ele. Ele é mais discreto que o Yarvin, mas é influente também, ao tempo. Tem que ler, cara. Mas é isso, também você não vai, caraca, ficar pegado a cada palavra cada vírgula que ele fala, porque você vai ficar, tipo, Bronze Age Pervert, mano. Não é um cara que se leva 100% a sério, entendeu? Exato. E é um cara de formação rigorosa, assim, mas de novo, quando ele tá no alter ego, é um personagem, né? Quase uma Se você piada. abrir o Twitter do BAP, provavelmente você vai ver uma série de vídeos pornográficos, tanto de mulheres quanto de homens, né? Vai ver um bando de foto de homem, tipo, seminua, forte, musculoso, assim. Bando de foto de mulher também, pornô de anime, sei lá o quê. E aí, tipo, cara, esse é o cara que você vai se apegar a cada vírgula, sabe? Enxertos traduzidos do grego original, tá ligado? Fazer uma tradução original de grego clássico e tal. É uma figuraça, né? É um cara que tá todo mundo lendo, assim, influente. Eu também não vejo problema em ler. De novo, subscrever integralmente. Você acredita num governo de casta militar? Porra, eu não teria nem como acreditar nisso, né? Seria detrimental pra ele. Na verdade, o general Hamilton Mourão deveria conduzir um comitê eugênico de pessoas... Cara, pelo amor de Deus, entendeu? Isso só não faz o menor sentido. Pois é. Mas enfim, a matéria é meio que isso. Cara, no geral, eu acho que essa matéria serve pra explicitar pra galera que é meio que simpatizante, assim, do MBL e tal. Que, tipo, cara, a mídia não vai ser sua amiga no longo prazo, sabe? Eu acho que tem algumas pessoas que... O Renan, hoje, tá conseguindo fazer um trabalho bom de seduzir alguns jornalistas, sabe? Quer ver os comentários? Não. Ó, uma mistura de integralismo do século XXI com Handmaid's Tale. Meu Deus. O cardápio da política brasileira é mais indigesto do que a buchada de bode. Pô, faz meio preconceituosa, sei lá, cara. E sabe o que é pior? Vai ter fila de pobre pra votar nessa gente. Se prepara porque é o real candidato da direita, pois Flavinho's gone. Pelo menos o Max Riba já recognize real, entendeu? José Bernardo. Matéria esclarecedora, com links muito úteis, mas o título péssimo engana. Não creio que seja de autoria da jornalista que escreveu o artigo. Não é uma crítica retardada. Enfim. Mas o fato é esse, cara. O Renan hoje em dia tá conseguindo meio que seduzir jornalistas. Só que, cara, isso é um equilíbrio instável, assim. Eventualmente isso vai acabar e aí esse tipo de matéria vai começar a ficar mais comum, de associar o MBL com a extrema-direita. Eu acho que hoje em dia, por vários fatores, não vai ter o mesmo punch que tinha contra o Bolsonaro. Primeiro, naquela época era muito novo você acusar as pessoas de extrema-direita. Não é que era novo, não era novo, né? Porque nego já acusava o Aécio. Mas, Ou Alckmin mesmo. Mas sabe, esse movimento meio populista, trumpista, bolsonarista, brexitista, etc. Sabe, ele... Chamar aquilo de fascista era uma coisa mais nova, mais interessante, assim. Agora já tá tão cansado, cara, mas tão cansado,
Tá passando por um processo de institucionalização, né? Os caras estão criando partidos. Não é mais tanto uma revolta populista quanto é um partido popular, né? Pois é, cara. Movimento popular. E tipo, já tá há mais de 10 anos aí, ninguém fez uma ditadura, ninguém tentou dar um golpe, o Bolsonaro até tentou dar um golpe, mas foi uma tentativa tão natimorta assim, sabe? Nunca nem chegou perto. Ninguém é nazista, ninguém é racista. Ninguém chegou perto, né? Acho que não houve nenhum governo reacionário. Ninguém nem tentou, cara, tá ligado? Tipo, o Bolsonaro tentou, mas não foi uma tentativa, tipo, mínima chance de dar certo. O Bolsonaro nunca foi isso, né? E aí a parada é, se com o Bolsonaro já já ficava meio sem graça chamar ele de fascista, já tava ficando meio sem graça, pro MBL então, cara, vai ficar totalmente ridículo. Por quê? O Bolsonaro, ele ainda tocava na ferida dos boomers, que era a ditadura militar. O Bolsonaro era um milico, apologista da ditadura, fez o voto dele do impeachment da Dilma homenageando o cara que torturou ela e tal. Então o Bolsonaro como um espantalho funcionava muito melhor. O MBL, cara, isso não funciona. E ninguém vai tirar o tempo pra ler quem é Yarvin, quem é BAP, entendeu? Isso vai servir pra um professor ou outro universitário de ciências sociais ler e ficar horrorizado, não entender porra nenhuma. Só que, tipo, vai ficar nisso, cara. Sabe? Eu não consigo chegar a essa matéria também tendo a repercussão no... Mas a matéria em si vai repercutir muito, mas acho que as informações, detalhes, especialmente da segunda parte, né? Esse cara ali, o Yarp, esse cara ali, o BAP, só não vai colar, porque o grau de awareness é tão baixo. Pois o elo, né, é tão frágil, né? Um elo tão ridículo, assim. Ah, cara, e é uma leitura tão hermética também, né? Tipo, cara, desculpa, pra você ir atrás do que o Yarvin escreveu, do que o BAP escreveu, cara, você não vai conseguir entender, você não vai bater o olho e entender imediatamente, entendeu? Você pode até se surpreender, assim, se você for acessar os textos, né? Sem juízo de valor nenhum. Eu vou ler o que tem aqui. Depois vai o caralho, isso aqui. Do Yarvin eu tenho certeza absoluta que uma pessoa lendo de boa fé, ela vai ficar, caraca, é mais interessante do que eu pensei que era. Sabe? O BAP também. O BAP, mas a parada do BAP é que eu acho que... É uma linguagem mais nichada. É mais nichado, sabe? É mais voltado para uma determinada geração, assim. Mas já a parada pra mim é essa, cara. Eu acho que mesmo essas críticas talvez não colando tanto quanto elas colavam no passado, cara, a mídia não vai ser amiga do Partido Missão, ainda mais quando um governo se formar, sabe? E isso deveria ser tratado com seriedade, cara. Hoje, a mídia é inimiga do inimigo do Missão. Pô. Sabe? Tipo, o Missão... A mídia é inimigo do Flávio, o Missão é inimigo do Flávio, então a mídia e o Missão são amigos. Então esse tipo de matéria, assim, é relativamente infrequente, né? Agora, uma vez, cara, Flávio destruído, o olho de Sauron da mídia vai se virar contra o MBL, cara. E aí não vai... E aí vai deixar de ter meio que essa lua de mel. É porque não é nem uma lua de mel, é só uma coisa de não se atacar tanto. É benevolência, cara. Benevolência. Tipo, dado que vocês dois estão investindo contra o mesmo adversário, porra, a mídia tem tido compaixão, né? E, de novo, entender mídia também como fenômeno. Você pode entender como agente, mas você tem que entender que os jornais, eles são também fragmentados, né? Tem diversidade editorial. E, claramente, todo jornal tem um grupo que é mais à esquerda, e tem linhas de relacionamento. É o que eu chamei num tweet de máquina. E as pessoas ficaram achando que era Bolsonaro. Mas essa rede de conexões informais, né? É a jornalista da Folha, que é amiga do Chalub, que tem um amigo na PF, que tem um amigo que é vereador do PT, caralho. E esses caras... Isso jamais vai conseguir ser regulado, mas é a rede de relacionamento mesmo dos caras, eles trabalham, né? Tem as mesmas crenças e tal. E operam mesmo pra destruir, atacar, né? Meio que imprimir a visão de mundo deles no mundo. Que é isso que o jornalista faz, né? Tipo, ninguém vira jornalista porque eu quero noticiar da forma mais isenta, mais rápida e mais técnica possível, né? Ninguém... vou virar jornalista pra isso. Não, caralho, aí você faz um bot, né? O jornalista quer dar opinião, quer imprimir a visão de mundo dele. Ele quer investigar o que interessa a ele, denunciar o que interessa a ele, elogiar o que interessa a ele. E é natural. Aí a Folha de São Paulo, apesar de não ser toda assim, tem um grupo razoavelmente grande assim. O próprio Metrópolis é neutro, né? Tem neutro, grupos diferentes. Tem grupos diferentes e precisam coexistir, né? Geralmente a visão dos editoriais jornalísticos é que, porra, tem a visão do jornal, beleza, ela tende a ser mais conservadora, é um liberalismo bem clássico mesmo. Mas você tem esses grupos e vai mudando com o tempo. Conforme a faculdade de jornalismo também vai mudando seu perfil. Então, assim, você poderia dizer que as faculdades de jornalismo no Brasil, 50, 60 anos atrás, tinham uma visão liberal, né? Meio antiditadura, né? Sei lá, né? Mais republicano, alguma coisa mais clássica assim. Mas elas vão ficando mais socialistas com o tempo, vai mudando, né? O espírito brasileiro e tal. E hoje em dia essa leva mais recente de jornalismo é mais à esquerda do que, porra, um Merval Pereira, entendeu? Ou mesmo uma Miriam Leitão, que é tratada como um petista, mas... saiba que quem escreveu essa matéria
porra, a Ana Luísa Albuquerque está à esquerda da Miriam Leitão. Não se iluda isso um segundo. Mas eu só gostaria que não houvesse, assim, essa crença ruim. Eu acho que no longo prazo vai se provar ruim de que, pô, o Renan encanta jornalistas. Eu até acredito que ele consegue encantar, mas não acredito que ele consegue possuir, entendeu? Exato, tipo, não é permanente, sabe? Exato. Tipo, o cara vai achando que vai encontrar com um retardado Igual o Bolsonaro. igual o Bolsonaro, igual o Marçal. Aí encontra um cara, porra, muito inteligente, articulado, com a visão de governo e tal. Aí o cara fica meio flabbergasted, assim, caralho, esse cara é interessante. Falou umas coisas que fazem sentido, né? Ele trouxe, ele se comunica até com a tradição política brasileira, tá meio que situado mesmo em alguma coisa. Tem algo novo e interessante surgindo aqui. Mas não se apaixone por jornalista. É isso, só. Pois é. Não se apaixone. O jornal, um professor meu diz que é de um centrismo oportunístico, né? Se as coisas estão muito de esquerda, ele dá aquela balançada para a direita. Se as coisas estão muito de direita, ele dá a balançada para a esquerda. Mas eu tendo a acreditar que balança bem mais para a esquerda. Entendeu? Pois é, e se você quiser entender por que isso acontece ao longo do tempo, aí, leia os escritos do Yarvin, uma das contribuições mais interessantes que ele tem, a parada da catedral e tudo mais. E se você quiser ler a revista desse cara aqui também, né, que acabou ficando de fora, por quê? Porque é menos controverso. Leia, que é a revista Palladium. Quando a gente fazia as lives com os textos, a gente leu boa muita parte coisa dos da Palladium. textos eram da Palladium também, né? E são textos de análise, né, política, econômica, baseado em muita coisa de Yarvin, assim. Pois Os caras têm o editor-chefe, que eles colocaram o Taive como fundador. O editor-chefe é o Samu Burja, né, que é um leitor atento, assim, do Yarvin. Então, as coisas esperam muito, eles acertam muito, falam muita coisa interessante. Então, assim... e não é uma revista racista, fascista, retrógrada. É só uma revista. Pois é, cara. É isso, cara. No geral, só não tenha medo de... Ai, a professora do colégio falou... Aí que se eu entrar no blog do Curtis Yarvin, meu Deus, isso seria muito feio. Aí eu vou perder pontos, eu vou tomar uma suspensão. Tipo, cara, pelo amor de Deus, sabe? Só lê o que você quiser, foda-se, tá ligado? Você tem o direito, cara. Você tem o direito de ler as coisas que são não ortodoxas, né? Que são perigosas, são proibidas. E tipo, lê dos dois lados, mano. Lê o que ele escreveu, lê de nego de esquerda também, tá ligado? Lê Lenin, porra, lê o próprio Gramsci, lê o Marx. Eu te recomendaria ler, apesar de eu não estar lendo, né? Porque, enfim, a minha vida virou um inferno há um mês e meio. Mas leia, entendeu? Leia o que você tiver a oportunidade, leia o que você quiser. Ninguém pode te proibir de ler uma parada, idealmente. Né? Mas enfim, pessoal, é isso. Muito obrigado.